Glória a Deus. Nos últimos tempos, eu tenho percebido que tem muitas pessoas que elas se tornaram colecionador de sonhos, colecionador de promessas. Sabe, muitas pessoas que carregam mais uma frustração do que, na verdade, carrega realizações. Talvez tem pessoas aqui nesse lugar que há 5, há 10, até mesmo 15 anos atrás, o Senhor te prometeu algo, mas ainda não aconteceu. E aí você chega a duvidar, talvez, dessa promessa, você chega a duvidar, talvez, disso que Deus te prometeu. Uma coisa que nós precisamos entender é que existem palavras do Senhor que é para hoje. E existem promessas de Deus que é para a gente viver daqui a alguns anos. Só que o que acontece é que muitas das vezes a gente começa a esquecer de quem prometeu e Ele também é fiel para cumprir. Então, eu não sei quantas palavras de Deus você carrega aí dentro do seu coração, mas se foi Deus que prometeu, você pode ter certeza que elas vão se cumprir no tempo certo, amém? Só que talvez tem muita gente que não está vivendo as promessas de Deus porque você está olhando só para a palavra, você está esquecendo de olhar para o dono da palavra, que é Deus. Mais importante do que a promessa de Deus na sua vida é o Deus que pode mudar a sua história. Sabe? Mais importante do que fazer algo para Deus é passar tempo com Deus. Mais importante do que identificar, aquele milagre ali só Deus pode fazer, é conhecer os Deus de milagres. Uma das maiores promessas que nós podemos ter é ser filho de Deus, sabe? Você tem um privilégio de ser chamado filho de Deus a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só que parece que tem algumas estações da nossa vida que parece que as coisas não andam. Parece que nada dá certo, parece que para onde a gente corre, para onde a gente vai, nada acontece. Só que parece que tem outras que parece que nos empurra, nos força para viver algo que a primeiro momento nós estamos fugindo. Eu me lembro que antes de assumir aqui a igreja, o nosso planejamento era e quando veio o convite e Deus confirmou no nosso coração, por mais que foi um convite muito formal, por mais que foi algo muito orado, conversado, a nossa sensação é que nós fomos arrancados de um lugar e fomos plantados no outro e ficamos imaginando, e agora, como que vai ser? E talvez tenha irmãos aqui assim, você está triste porque uma porta se fechou, mas para cada porta fechada, Deus tem outra para abrir para você e para mudar a sua história. Ei, deixa eu entender uma coisa, quem enterra sonho é os inimigos. Deus ele não enterra os seus sonhos, Deus ele te planta no lugar onde você vai florescer, onde você vai dar fruto e onde as coisas vão acontecer. A obra de Deus, o poder de Deus não para em você, ela passa por você. E aí tem muita gente que não está vivendo as promessas de Deus, porque só quer viver as promessas, não quer o Deus das promessas, não quer ter esse compromisso com Ele. Está esquecendo de quem Deus é. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouco. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1, para a gente começar. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Verso de número 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus.
Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento. Verso de número 8. Por isso desci, a fim de livrar-o da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra uma terra ampla, terra que emana leite e mel, um lugar cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. Só até aí, em nome de Jesus. Vamos fechar no verso 14 aqui, ó. Agora pula lá para o verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou aos outros. Você pode falar graças a Deus? Graças a Deus. Eu queria, nessa manhã, isso aqui foi até uma mensagem que eu já ministrei na igreja há um tempo atrás, aqui, em alguns lugares, mas o Senhor trouxe ao meu coração para estar ministrando novamente. E todo mundo aqui tem uma identidade, ou pelo menos deveria ter um documento que você precisa ele para quase tudo, para você se identificar, para você marcar uma consulta, para você viajar, para você fazer um cadastro em algum lugar, para você abrir conta em banco. Você precisa ser identificado. As pessoas precisam saber quem você é. E diferente de muita gente que tem, existem pessoas que elas são como indigentes, elas não têm documento e elas não conseguem dizer quem elas são, as pessoas não conseguem saber quem elas são. Tem muito crente que ele está andando como se ele fosse um indigente. Ele não sabe quem ele é. Ele não sabe por que ele está aqui. E ele não sabe por que a vida dele está desse jeito. E o pior, ele não sabe quem Deus é. Sabe, você acha que você veio para a Terra simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro, formar uma família? São coisas importantes. Mas Deus te trouxe para a Terra com um propósito. Você não está aqui simplesmente de passagem. Deus te trouxe para a Terra para uma missão. E assim como cada um de nós aqui tem uma missão específica, Deus estava aqui entregando uma missão para Moisés. Então Moisés, ele vê algo que chamou a atenção dele. Ele viu algo pegando fogo lá e aquilo ele deixou Moisés maravilhado. Existem coisas que o Senhor faz que é simplesmente para chamar a gente de volta. Sabe quando você está lá na sua casa e do nada você lembra de uma palavra, você lembra de um louvor, aí do nada você não sabe porque você está chorando. É Deus chamando a sua atenção, chamando você para mais perto de novo. Só que aí ele chega até Deus, Moisés ainda não conhecia Deus. Moisés sabia que existia um Deus, mas Moisés não sabia quem era. Então Moisés pergunta o nome de Deus. E Deus responde: eu sou. E tem muita gente assim, que ele vem à igreja, ele simpatiza, ele olha a Bíblia, ele canta louvores, mas ele ainda não conhece Deus. Porque se verdadeiramente você conhecesse Deus no dia da sua aflição, no dia da dificuldade, no dia da luta, você correria direto para os braços dele. Ei, eu não estou falando que você que conhece Deus, você não vai passar prova, você não vai passar luta, você não vai passar dificuldade. Mas no dia que a coisa apertar, nós sabemos para onde a gente tem que correr, que é para Deus. Ele pode mudar a nossa história. E aí, Deus se apresenta por um nome, mas se você pegar a Bíblia inteira, mais de 72 nomes que Deus se apresenta. E aí eu vou falar alguns nomes aqui que Deus se apresenta e tem até a ver com a canção que nós cantamos nessa manhã. Moisés, ele é enviado para ser o libertador do povo de Deus e ele chega lá e fala: foi o eu sou que me enviou. E todo nome que Deus se apresenta na Bíblia também tem um atributo, uma característica. O que é um atributo? Uma qualidade. Então, quando Deus se apresenta para a gente com um nome, Ele também está falando a qualidade daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Quando eu começo a descobrir qual é o nome do Senhor, eu começo a descobrir o que também Ele pode fazer na minha vida. Por isso nós falamos muitas vezes: Jesus é o meu Salvador. Porque o nome dEle está atrelado àquilo que Ele fez na nossa vida. Quantos aqui acreditam que são salvos pelo Senhor Jesus? Se você não é ainda, Jesus Ele quer te salvar, então te prepara. Então, eu vou só falar algumas... Eu vou falar algumas referências aqui em algum momento, mas para você que gosta de anotar, mas eu não vou ficar lendo para a gente ganhar tempo, tá bom? Então, o primeiro nome que Deus se apresenta na Bíblia é Iavé.
Nós cantamos aqui nessa manhã. E o significado de Yahvé é eu sou o Senhor. Sabe, é aqui que está acontecendo aqui em Moisés, em Êxodo. É Deus se revelando, sabe? É Deus revelando a identidade dele para o seu povo. E se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, para vencer desafios, para vencer os inimigos, você precisa primeiro conhecer quem é o seu Deus. Porque quando eu conheço quem é o meu Deus, eu começo a saber quem eu sou. Quando eu descubro a identidade de Deus, eu também começo a descobrir a minha identidade. E nada que o inimigo fala lá fora, nada do que as pessoas falam lá fora para mim, nada de palavras de derrota vai poder tomar conta do meu coração, porque eu já sei quem eu sou. Quando eu começo a descobrir quem eu sou nele, a minha vida começa a mudar, porque nada do que acontece aqui fora vai ter o poder de afetar aquilo que já está bem resolvido aqui dentro. O grande problema é que tem muita gente com coisas mal resolvidas aqui dentro e começa a ter o reflexo de fora. Irmão, em nome do Senhor Jesus, para de acreditar em mentiras. Talvez tem pessoas aqui nessa manhã que carregam palavras, você não vai conseguir, você não vai vencer, você é um pecador. Deus, o seu pecado é muito grave, Deus não pode te perdoar, não. Para de acreditar em mentiras. A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Você é alguém que foi planejado por Deus. Você é alguém que foi planejado pelo Senhor. O Senhor sonhou com você antes da fundação do mundo. O que é isso? Antes de Deus criar o mundo, Deus estava pensando em criar você. Você é um propósito de Deus, você não é simplesmente uma pessoa. Você é alguém que Deus trouxe para essa terra, para ser imagem e semelhança dEle. Então você não é qualquer um. Talvez hoje você pode estar perdido, mas você não veio a essa terra perdido, você veio com uma missão. Talvez hoje você está frustrado, mas Deus não te criou frustrado, Deus te criou você cheio do Espírito dEle. Talvez hoje você está enfermo, mas Deus não te criou enfermo, Deus te criou curado, sadio. Então eu quero dizer que você não é um engano, eu quero dizer que você não é uma pessoa que não foi planejada, eu quero dizer que você não é um erro, você é alguém que foi gerado no céu, antes mesmo de ser gerado aqui na terra. Dentro de você carrega algo poderoso que é a presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu nunca senti isso, porque talvez está aí dentro, só precisa ser despertado, irmão. Só precisa ser balançada essa água de Deus que está aí dentro do seu coração. Amém? Então, é Deus revelando a sua identidade. Quando Deus revela a identidade dEle para mim e para você, é um Deus querendo intimidade, irmãos. O Senhor quer ser próximo, o Senhor quer ter intimidade com você, o Senhor quer ser seu amigo, o Senhor quer falar segredos ao seu coração, o Senhor quer ministrar diretamente no seu interior. Então, toda vez que nós escutamos esse termo na Bíblia, até mesmo em canções, Yahvé, nós estamos falando que Ele nós estamos falando que eu sou o Senhor que está revelando a identidade dEle para nós. Sabe, tem coisas, irmãos, que Deus vai falar para a gente falar para a igreja, tem coisas que o Senhor vai passar que é só para a gente, é segredos. Deus quer contar segredos para você. Sabe, o Espírito Santo quer sussurrar o seu coração. Pastor, mas ninguém me entende. Mas Jesus entende você, irmão. Pastor, mas ninguém sabe o que eu estou passando. O Espírito Santo sabe o que você está passando. Pastor, mas nem meus pais acreditam em mim. Nem minha mãe, nem meu pai me dá tanta atenção assim. Nem minha família. Mas existe um Deus que Ele se preocupa com o seu coração, irmão. E Ele quer se revelar a você porque Ele quer mudar a sua história. Então o primeiro é esse, Yahvé. O eu sou. É meio que Deus chegando e se apresentando mesmo, falando assim, eu sou, fui eu que te criei. A sua vida não começou o dia que você nasceu aqui na terra. A sua vida começou o dia que eu falei, eu vou criar o homem segundo a minha imagem e semelhança. O segundo é Jeová Rafá. A referência está lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, para quem gosta de anotar, tá bom? E o que significa Rafá? Quando Deus se apresenta como Jeová Rafá, significa cura. O Deus que cura. Então deixa eu te contar uma coisa, irmão. O nosso Deus não mudou. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus da eternidade. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Sabe? O nosso Deus, Ele ainda cura câncer. O nosso Deus ainda faz paralítico andar. O nosso Deus ainda faz cego enxergar. O nosso Deus ainda faz maravilhas. E sabe qual é o mais importante? O nosso Deus ainda é especialista em curar corações que foram feridos.
Mais importante do que talvez curar uma doença física, é curar aquilo que está ferindo a sua alma, é curar aquilo que está ferindo o seu coração. Eu falei isso aqui na sexta-feira, existem algumas doenças no corpo que são resultados de feridas na alma. Então tem muita gente aí que está com uma lista de doença aí, que vai no médico, e eu te aconselho, você tem que ir no médico sim, tem que seguir o médico, tem que passar pelo médico sim. Mas tem uma lista de doenças, pressão alta, diabetes, e eu não estou falando se você tem isso, é por causa disso, tá, irmãos? Deixa Deus ministrar no seu coração. Mas que, na verdade, é só um reflexo da alma, a alma doente. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue ver beleza na vida. Uma pessoa que vai pegar essa garrafa aqui e falar assim, ih, essa garrafa está vazia, né? Ela não consegue ver, ela não consegue ver a garrafa meio cheia, ela só consegue ver a garrafa meio vazia já, e está no começo ainda. Então, uma pessoa que doente é uma pessoa que não tem perspectiva. Sabe, é uma pessoa que não tem sonhos. Quando você deixou de sonhar, irmão, você se tornou doente. Obrigado, pastor Douglas, você ia vir aqui, né? Deus abençoe. Então, quando você está doente, você deixa de querer sonhar. Você não tem mais animação para nada. Você não quer mais saber de nada. Nada mais faz sentido. E aí, por que você não é curado ainda? Ah, pastor, porque acho que Deus não quer me curar. Não, porque talvez você está esquecendo que Ele cura. Talvez você está esquecendo que o médico não pode fazer, o que o pastor não pode fazer, Jesus, Ele pode fazer. E se você tiver fé, Ele vai fazer. Sabe, Jesus cura a síndrome do pânico. Apesar da gente saber que não é demônio, tá bom, irmãos? Vamos deixar isso bem claro. Jesus também cura a depressão. Jesus cura a mente, cura os ossos, cura o sangue, cura o corpo. Jesus vivifica o espírito, incendeia o coração, porque Ele é o Jeová Rafa, Ele é o Deus que cura. Eu já contei isso aqui, acho que foi até da outra vez que eu preguei sobre isso. Eu lembro que começo de ministério, empolgado, começando a pregar, Deus fazendo as coisas. A gente tinha um ponto de pregação lá na igreja que eu fazia parte. Tinha 16 anos e a gente foi nessa casa e tinha uma irmã lá que ela estava com a perna preta, porque ela tinha diabetes, saiu uma ferida e aquilo estava subindo. E isso era uma terça, a cirurgia de amputação estava marcada para quinta-feira. E aí eu não sei o que deu em mim, irmão. Hoje eu sei, foi Jesus que me deu coragem. Eu não sei o que deu em mim, todo mundo orando, amém, vamos embora, né? Jesus sabe de todas as coisas. Eu falei, não, vamos orar que ela vai ser curada, Deus vai te curar. E depois que eu acabei de falar, Deus vai te curar, nem eu acreditei, mas eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí a gente orou por ela, eu nunca taquei tanto óleo em cima daquela perna lá para ser curada, e a gente orou, determinou cura. Aí na outra semana, não era há 14 anos atrás, não tinha que nem hoje, WhatsApp, fácil assim. Na outra semana a gente foi para o ponto de pregação, e um monte de gente lá, eu falei, meu Deus, a mulher morreu. Na hora que a gente chega na casa, a mulher está bem, irmão. Ela não precisou cortar a perna. Sabe, Jesus curou a perna dela. E aí o pessoal veio, ei menino, Deus te usou. Eu falei, Deus me usou. Eu todo confiante do lado de fora, mas por dentro, o coração assim, ó. Nossa, graças a Deus, Deus é bom demais, me usou. Porque senão, se eu chegar aqui, essa perna está cortada. Mas sabe, irmãos, em alguns momentos, a gente pode até duvidar. Mas a nossa falta de fé, a nossa dúvida, não muda quem Deus é, viu? Eu posso duvidar, mas Deus continua curando. Eu posso falar, acho que não vai dar, mas Deus continua fazendo. O meu pecado, a minha falta de fé, talvez o meu relaxo em alguns momentos, não anula quem Deus é, irmão. Eu não tenho o poder de mudar quem Deus é, mas Deus tem o poder de mudar quem eu sou. Então talvez essa manhã você nem acredita mais que Deus pode te curar, irmão, mas eu quero dizer que o nosso Deus é Deus que surpreende corações, e Ele pode curar você sim, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Só para a gente fechar essa parte de cura, tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu nunca orei por ninguém, e a pessoa, eu morro de vontade, pastor, de orar pelas pessoas, e as pessoas ser curadas. Eu falo, mas você ora? Ah, não oro não. Eu falei, mas como que vai ser curado? Você tem que orar. Ah, mas se não for curado? Que nem o medo que eu tive. Irmão, se não for curado, Jesus não curou. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente acha que no processo de orar por cura,
O possível é aqui, ó. Cura ele, Jesus. Liberta ele do Corinthians, em nome de Jesus. O possível sou eu. O impossível é Jesus, que vem, arranca a camiseta do Corinthians dele e bota uma do Santos. Aleluia. Então, o possível é comigo. De levantar e orar, interceder pelas pessoas, de você orar, todo mundo orar. Agora, o impossível é com Deus. Deus sabe que a gente não consegue fazer impossível, irmãos. Se não for Ele através de nós, meu Deus do céu. Então, quer ver as pessoas sendo curadas? Comece a orar. A irmã Selma, um tempo atrás, orou pela irmã pelo telefone, e a irmã foi curada. A irmã recebeu um toque do Espírito Santo, amém, Selminha? Glória a Deus. O terceiro é Elohim. A referência está em Gênesis, capítulo 14, verso 18. O que significa Elohim? Quando ele se apresenta como eu sou Jeová Elohim, eu sou Elohim, Deus Altíssimo. Quando ele está se apresentando assim para a gente, é que a gente tenha consciência que acima de nós, irmão, existe um Deus que não é que ele tem um pouquinho de poder, que todo o poder e toda a autoridade está sobre ele. Nós temos que, entenda uma coisa, nós temos que respeitar autoridades que foram constituídas aqui na terra. Líderes, na sua empresa você tem um líder lá, ou você é um. Pastores, aí nós temos os governantes, policiais, governantes, presidentes. Nós temos que respeitar autoridades. Mas acima de todas essas autoridades, existe um Deus, irmão. E Ele é o nosso Deus. Então talvez tenha muita situação que está acontecendo na sua vida, porque você está esquecendo de chamar o Deus Altíssimo para resolver para você. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, Satanás não vai mais ficar dando risada da sua cara, não. Chama o Deus que tem toda a autoridade e exerce a autoridade do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua história. Ei, o nosso Deus que tem todo o poder, Ele está do nosso lado. Tem muito crente que parece que não, eu vou tentar resolver do meu jeito, e se não dá certo, eu vou correr para Deus. Não, irmão. Não é tipo, eu vou tentar todas as opções, e aí depois eu vou entregar nas mãos de Deus. Não, primeiro eu entrego nas mãos de Deus, e eu descanso. Depois Ele fará e vai mostrar para mim da maneira que tem que ser feito. Para de inverter as ordens. Se a gente começar a cantar, se a gente começar a viver o que cantamos, se a gente começar a viver o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, a sua vida, irmão, nunca mais vai ser a mesma. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem luta. Se eu perguntar aqui, quem está passando por luta? Vai ter irmão que vai levantar os 2 pés, vai até cair da cadeira. Vai ter irmão que vai levantar as 2 mãos, vai ficar de pé. Eu, pastor. Servir a Deus não significa que você não vai ter luta, mas servir a Deus e depositar nossa confiança nele é a certeza que nós já somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Então calma, o Deus Altíssimo está sobre a sua vida, você não está sozinho. Você não está sozinho, irmão. Eu lembro essa época de ponto de pregação, não, meu Deus do céu, cada coisa aconteceu. O pastor mandava a gente fazer ponto de pregação numa casa, e com todo respeito, tá? Você que está acompanhando no YouTube aí, as várias pessoas, se você é dessa religião, eu te respeito, mas nessa casa tinha uma galera que era de outra religião, não era católico, né? Era uma religião mais pegada aí e tal. E eu lembro que eu chegava menino para fazer o ponto de pregação, chegava com a Bíblia, e eles tudo ficavam no quintal. E eu ficava lá dentro da casa da família fazendo. E aí, quando eu saía, eles entravam de novo para casa. Sabe, talvez ali naquele momento eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. Mas é que era só um menino chegando lá. Mas o Deus Altíssimo estava junto, estava sobre. Talvez lá na sua empresa você só é o estagiário. Oh, coitado dos estagiários, o estagiário sofre, né? Você só é um funcionário comum. Mas quando você entende que o Deus Altíssimo está sobre você, existe uma presença que te guarda, existe uma presença que te posiciona, existe uma presença que te protege. Talvez lá na sua faculdade, na sua escola, você só é o crentinho da turma, você só é o quadrado, mas quando as pessoas olham para você, elas querem beber daquilo que você está bebendo, elas querem ter aquilo que você tem, elas querem ter essa paz, essa tranquilidade que você tem. Quantas pessoas
e nós conhecemos que está feliz, está alegre, mas quando chega em casa, que deita a cabeça no travesseiro, começa a chorar, por quê? Porque sente um vazio enorme dentro de si. Talvez pode estar nos melhores lugares, nas melhores companhias, com as melhores pessoas, mas quando chega em casa, ainda está faltando alguma coisa. O que está faltando é você dar espaço para o Deus do Altíssimo preencher o teu coração e transformar você. Existe um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Amém? Então eu quero te dizer uma coisa, você que está passando por luta, você que está passando por guerra, você que está passando por dificuldade, ei, olha para cima, você não está sozinho, existe um Deus que luta por você, existe um Deus que quer mudar a tua história, você não está sozinho numa batalha, se você ter fé e se você acreditar, existe um Deus que vai lutar por você, irmão, em nome de Jesus. Para os homens aí que gostam mais, né, de acompanhar, é que nem a luta do Popó com o Bambam, não teve luta. Em 30 segundos, o Popó derrubou o Bambam. Né, Tom? Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai acompanhava muito, tinha as lutas, né? Luta do Popó, do lutador lá. Eu lembro que teve uma vez que meu pai fez pipoca, fez bolo, comprou refrigerante, e a luta ia começar. E ele falou, filho, vai ali na cozinha ali pegar mais um copo. Na hora que eu voltei, a luta tinha acabado. Eu falei, aí não dá, né? Aí vamos assistir o replay, né? O replay é legal também, né? Acabou. Sabe, quando a gente fala de batalha espiritual, nós imaginamos que é meio que Deus lutando contra um monte de capeta, de Satanás. Mas, na verdade, a batalha espiritual é contra a gente. O inimigo tentando parar a gente. Com palavras, com pensamentos, com barreiras. Mas quando eu entendo isso e chamo Deus para estar do meu lado, não tem mais batalha, irmão. Já é vencido. Quando Jesus voltar para buscar a igreja, em Apocalipse fala que vai ter a batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon? É todas as nações da terra guerreando contra Israel e o anticristo vai estar no meio. E a palavra fala que com um sopro, Jesus vai derrotar todo mundo. Então Jesus vai chegar assim, ó, pleno, bonito lá, e vai fazer assim, ó, acabou a batalha. Então por que eu estou te dizendo isso? Como eu já falei aqui, não é que ele tem uma dose de poder. Não é que, tipo assim, ele usa o poder dele e fala assim, não, peraí, filho, deixa eu recarregar aqui as baterias aqui, que hoje eu fiz muito milagre. Não, irmão, todo o poder é dele, vem dele, está sobre ele. Então, se você tem um Deus tão poderoso assim, se você tem um Deus tão forte, se você tem um Deus do impossível, o que ele não pode fazer na sua vida? Então, qual é o meu conselho nessa manhã? Volte a acreditar naquilo que Deus pode fazer, irmão. Glória a Deus. O quarto nome que Deus se apresenta é muito parecido com o terceiro, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem toda a autoridade, o Deus que vence batalhas. Então, quer vencer batalhas? Começa a fazer menção do nome de Deus. Como assim, pastor? Tem muito crente que fica planejando um monte de coisa aí e não pergunta para Deus o que ele acha. Eu não lembro se eu falei a referência, mas está em Gênesis 17:1. Quando Deus chega na casa de Abraão e vai dar um recado para ele. Sabe, tem muita gente planejando um monte de coisa e está esquecendo de chamar Deus para o barco. Está esquecendo de chamar Deus para a sua vida. Para falar, Senhor, o que você acha disso? Provérbios 16:1 vai falar que o homem pode fazer os teus planos, mas a última resposta ela vem da boca de Deus. E aí no versículo 3 fala assim, apresente os teus planos ao Senhor, então eles darão certo. Significa que tudo que você apresentar para o Senhor vai dar certo? Não. O que está dizendo aí significa que tudo que você apresentar a Ele e for da vontade dEle, vai dar certo no tempo dEle. E o que não for da vontade dEle, Ele vai te livrar, porque é livramento. Tem portas que fecharam na sua vida, não é que você perdeu, irmão, na verdade você ganhou, foi Deus te livrando. Alguns não de Deus não é para te matar, é para te segurar, para te preparar para algo maior lá na frente. Imagina se todas as suas orações, Deus tivesse respondido sim. Aonde você estaria hoje? Nessa manhã, aonde você estaria? Se tudo que você orou até Deus hoje, Deus tivesse falado sim. Será que você estaria aqui nessa manhã? Será que você estaria servindo a Deus? Será que você estaria vivo? Porque tem umas coisas que, de vez em quando, a gente pede para Deus, que acho que até Deus fica impressionado. Fala, não está pedindo isso para mim, não. Imagina... Ele está pedindo isso para mim? Ele?
Ah, não. Miguel, pega a espada pro pai. E deve falar isso. Não tem como. Tem coisa que não rola. Então, se você tem recebido não de Deus, não é para o seu coração ficar triste, é porque Deus está cuidando de você, irmãos. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo lá na frente. Mas, meu amado, não lute sozinho. Deus não te chamou para o exército dele para você ficar lutando sozinho ou ficar lutando da sua maneira. Deus também é estrategista, irmão. Tem coisa que começa a acontecer na sua vida que as pessoas não estão entendendo nada. Mas não é para elas entender, quem tem que entender é você. Tem alguns comportamentos que você começa a mudar, do nada. Esse homem começou a orar bastante, essa mulher começou a orar, do nada começou a jejuar, do nada começou a ir para a igreja, do nada as coisas começaram a acontecer. Mas aí do nada vão falar assim, nossa, do nada fulano foi abençoado, do nada teve um bom emprego, do nada conquistou uma casa. Sabe, é o processo, do nada do Deus demora muito tempo. Mas é sobre alguém que está depositando a confiança dele em Deus. Deposita a sua confiança em Deus. No dia da angústia, no dia do medo, todo mundo tem um dia do medo, todo mundo tem um dia da angústia, ou só eu? Todo mundo tem. Aquele dia que a gente fala, hoje eu não queria ter saído de casa. São nesses dias que Deus está pronto, irmão. O Deus está pronto para se revelar para você e vencer as suas batalhas. Tem dia que a gente não quer ter saído de casa. Tem dia que a gente não quer falar com ninguém, está estressado. Não quer papo. E é nesses dias, né, que vem uns enviados. Vem uns abençoados. É nesses dias que a gente está um pouco sem paciência, né? Mas para cada dia ruim, mas para cada dia de vergonha, mas para cada dia de tristeza, o Senhor tem dias de alegria, o Senhor tem dias de dupla honra para a nossa história, para o nosso coração. Só que dias ruins são necessários para a gente reconhecer e saber onde está depositado a nossa confiança. Se a nossa confiança está depositada nele, se a nossa confiança realmente está nele. Amém? O quinto nome que Deus é chamado na Bíblia, lembrando, como eu falei para vocês no começo, se a gente pegar a palavra de Deus inteira, mais de 72 nomes que o Senhor se apresenta ao seu povo. Mas o quinto nome é Jiré, que significa o Deus provedor. Quantos aqui precisam de uma provisão do céu? Fala amém. Então eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus, que todo mundo aqui que precisa de uma provisão dos céus, o Senhor vai atender e vai tocar no seu coração. E a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quase engoli a tampa. Então, ele se apresenta como Deus provedor. Está lá em Gênesis capítulo 22, versículo 14. Essa história é a história de quando Abraão, irmão, levanta de madrugada para preparar as coisas para viajar durante 3 dias para poder entregar o filho dele no altar. Ele levantou de madrugada para literalmente perder o filho dele. E quando você conta a história de Abraão e Isaac, tem muita gente que acha que Isaac era um menino de 10 anos, menino de 11 anos. Naquela época, menino de 10, 11 anos era menino bobinho, né? Não, até 20 anos atrás. Hoje, os meninos de 3 anos, de 4 anos, dá nó em você, se você deixar. As crianças estão avançadas, super inteligentes. Isaac tinha por volta de 40 anos, irmão. E Isaac está subindo um monte com o pai dele. Isaac está vendo o cutelo, que era a faca da época. Isaac está vendo a lenha, mas Isaac não está vendo o cordeiro. Isaac sabe que o cordeiro é ele. Só que daí ele joga um verde para o pai, né? Ele fala, pai, e o cordeiro? E o pai também sabe que Isaac já sabe. Tem alguns momentos, irmãos, essa palavra aqui é para quem tem filho que não está na igreja, tá? Seu filho sabe que ele precisa voltar para Jesus. Não vai adiantar você falar algumas coisas para ele. Não vai adiantar você pregar a Bíblia inteira para ele. Você não está lá para pregar a Bíblia inteira para ele, você está lá para dar destino. Pai dá destino. Sabe o que Abraão fala para Isaac?
Deus vai prover para você o cordeiro, meu filho. Então calma, aquieta seu coração. Dá destino para o seu filho. Deus te abençoe, meu filho. Você vai ter um encontro com Deus. Começa a mudar o seu dialeto, começa a mudar a palavra que você está falando. Não só para filho, mas eu usei o exemplo de filho. Porque senão você vira o crente chato e a pessoa não quer te escutar. Mas voltando aqui, Deus vai prover para você, meu filho. E chega lá em cima, o que acontece? Realmente, Isaac recebeu a provisão de Deus. Isaac deve ter dado pulos de alegria. Glória a Deus, escapei da faca. E talvez existam irmãos aqui que estão precisando de uma provisão. Acontece isso muito com o pastor, tá? E já aconteceu comigo. Às vezes você está precisando de um milagre, de uma intervenção de Deus. E aí você tem aquele culto e Deus te usa e todo mundo vem falar assim para você: nossa, eu recebi um milagre, eu recebi minha bênção, eu recebi uma provisão do céu. E você fala: e eu, Jesus? Todo mundo recebe, isso é o último. Mas uma coisa que você tem que entender, que não é só da provisão de Deus que você precisa. Você precisa do Deus que libera essa provisão. Você não precisa só das mãos de Deus. Você precisa ter um encontro com a face dele, irmãos. Todo mundo em algum momento da vida vai precisar ser resgatado por Deus. Todo mundo aqui já passou um apuro na vida. Todo mundo aqui já passou uma situação difícil. Quem aqui, principalmente os homens, que é que mais dirige, quem aqui nunca quebrou um carro numa estrada que não passava nem assombração? E ficou lá orando, e do nada, ligando para alguém, ninguém atende. E do nada passa um carro lá e te ajuda. Quem aqui, o pessoal que anda de ônibus, nunca perdeu o cartão de ônibus e ficou sem como vir embora? Uma vez eu fiz uma besteira, irmão, não sei por que eu fiz isso. Estava voltando da sede, morava em Hortolândia ainda, estava com a passagem contada. E aí eu estava na fila esperando. Aí passou um cara pedindo. E eu no automático tirei do bolso e entreguei para ele. Aí o ônibus encostou e eu falei: mas e a minha passagem? Eu dei pro cara. Aí eu fui atrás do cara, não achei mais ele. Aí, ainda bem que no dia eu estava apresentado, estava de terninho e tal. Aí eu entrei no ônibus, eu falei pro cobrador: então, sabe o que é? Você não tem como deixar eu ir de graça, não? Dá para nós, eu pago? Ele falou: não, você é da igreja, né? Eu te conheço, você é lá do bairro, fica aí na frente aí, depois você desce. Eu com a cara desse tamanho de vergonha. Mas eu precisei ser resgatado por Deus ali. Ó. Deus usou o cobrador ali, porque tinha uns lá que, pelo amor de Deus, ia mandar eu ir de a pé. Então, eu dei um exemplo cotidiano. Mas na nossa vida espiritual, todo mundo, em algum momento, irmão, vai precisar ter uma provisão dos céus, ter uma provisão sobre a nossa vida. E os dias de necessidades, os dias de falta, os dias que as coisas não estão bem, clama a Deus, irmão, porque Ele vai vir ao teu socorro. Salmo 121, elevo meus olhos para o alto, que é do alto que vem o meu socorro. Existe socorro para o seu coração, no nome de Jesus, amém? Estamos acabando. O penúltimo, Adonai. Ele é o Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É quando começam a acontecer as coisas na sua vida e as pessoas perguntam: nossa, mas por que está acontecendo isso? Foi Ele, foi o Senhor que fez. É você reconhecendo um senhorio de Deus na sua vida. Sabe, que nem o testemunho que foi contado aqui semana passada, relato da irmã, das coisas que Deus fez na vida dela na sexta-feira, é a gente reconhecendo que se a gente está desse jeito hoje, é porque o Adonai, Ele que é o Senhor, Ele que está mudando a nossa história. Ai, não é porque o pastor Jean é bom, não é porque a pastora Raquel é bom, não, porque eu sou bom. Não, a gente não é bom não, irmão, quem é bom é Deus. Deus é bom, é porque a palavra bom ficou muito defasada. Porque hoje todo mundo usa o termo bom. Mas bom, na verdade, está falando que é perfeito. Deus é perfeito, irmão. Existe um Deus perfeito que Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua história. Ele quer ser o Senhor do seu ministério. Ele quer ser o Senhor do seu coração. Ele quer ser o Senhor dos teus planos. Ele quer ser o Senhor da sua casa. Ele quer ser o Senhor da sua história. A referência está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, amém? E o último, para a gente encerrar e orar. Deus, Ele se apresenta por mais de 72 nomes, como eu já disse aqui. Mas existe um nome que Deus se apresenta. Se você esquecer de todos esses, existe um nome que Deus se apresenta. Pai.
Deus é pai, irmão. Aba. Sabe, a palavra de Deus fala lá em João que todo aquele que aceitou Jesus é predestinado, é destinado, é direcionado a poder ser chamado filho de Deus. Tem um ditado aí no mundo que fala, não, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo não. Todo mundo não. É só quem aceitou Jesus. Quem aceitou Jesus, você é direcionado a poder ser chamado filho de Deus. Então, talvez, irmãos, existem algumas faltas na sua vida, existem algumas áreas da sua vida que não foi muito bem acompanhada, você sofreu com algumas desilusões, algumas coisas aconteceram, mas existe um pai que está disposto a cuidar do seu coração. Sabe, existe, né, ela está viva, graças a Deus, uma irmã lá na igreja de Hortolândia, que ela falava assim, não, acalma seu coração, porque Deus é pai, Ele não é padrasto não. Tem muito padrasto que é muito bom, né, mas ela mandava essa direto. Mas por quê? Porque a gente acha que, quando a gente escuta que Deus é pai, nós imaginamos o quê? Um pai perfeito. Só que talvez tenha irmãos aqui nessa manhã, irmãs, que você não consegue enxergar Deus como um pai, porque você não teve uma referência de pai tão legal. E aí quando fala que Deus é pai, você traz a referência que você tem. Só que, irmão, infelizmente, o seu pai pode ter falhado com você, pode ter errado com você, a sua mãe, até mesmo dentro de um casamento, até mesmo amigo, um irmão, alguém próximo de você, porque pessoas distantes não vai fazer diferença no nosso coração. O que deixa a gente chateado são as pessoas que são próximas, quando acontece algo que não é legal. Então, talvez alguém do seu laço familiar falhou com você, e deixou você uma pessoa meio distante, meio fria. Mas eu quero dizer que você tem um pai, que ele é perfeito, irmão. E ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para o seu coração. Ele sabe o que é melhor para a sua história. Sabe, existem momentos que o pai ele vai apresentar a gente para todo mundo. Agora, existem momentos que ele vai segurar a gente aqui, ó, e vai guardar a gente aqui, ó. Pode contar, Bruno? Você nem sabe o que é? Esse é errado. Ontem, foi um acidente normal, né? Um cachorro ali mordeu o Benício, ali fora ali. Um cachorrinho. Rapaz, ajudando o menino já estava... O Bruno, se soltasse o Bruno aqui, o Bruno ia pegar o cachorro. Ia morder o cachorro. Aí, para eu amenizar, eu falei, não, calma, Bruno. Olha o pastor também, né? Calma, Bruno, o menino está bem, o cachorro morreu já, calma. Mas nada, o cachorro está ali, correndo, caramelo. Mas por quê? Porque é pai. Porque quer proteger, quer saber o que aconteceu. E assim como o Bruno fez com o filho dele ontem, assim é Deus, irmão. Assim é Deus quando o inimigo está querendo mexer com a gente. Quando alguma coisa começa a acontecer. Assim é Deus. Eu lembro que, ao mesmo tempo que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Senhor. Eu lembro que uma das coisas que mais difícil que eu escutei de Deus foi por causa da vida da minha esposa. Eu lembro que quando a gente começou a querer namorar, não foi muito fácil no começo. Naquela época eu respondia a ela, né? Hoje eu não respondo mais não. E eu lembro que teve um dia lá que a gente nem namorava ainda, a gente brigou. E ela falou, então tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo mesmo. E cada um foi para um canto. E eu lembro que uma vez eu fui orar. E o Espírito Santo falou para mim, irmão, isso é experiência minha, tá? Me deixa. O Espírito Santo falou para mim assim, você é meu filho, mas eu também sou seu Senhor. E você feriu, você magoou o coração da minha filha. E aí eu tive uma visão. E ela se acha quando eu conto isso. Eu tive uma visão de Deus me entregando um vaso branquinho, de ouro. E eu pegava esse vaso assim e eu tacava no chão. E ele falou, né? Foi assim que você fez com a minha filha. Eu falei, nossa Deus. E aí depois teve um processo, pedi perdão para todo mundo, irmão. Pedi perdão para a família inteira, para minha sogra. Pedi perdão para as primas, um monte de gente. Pedi perdão para ela. Pedi perdão para a cunhada que não me perdoou. Vou deixar bem claro aqui. Outra hora, vou me perdoar depois de 8 meses. Eu contei cada dia. Mas naquele dia que eu recebi aquela palavra de Deus, eu entendi, irmãos. Que Deus é o nosso Pai. E Ele tem ciúme de nós. Ele cuida de nós. Então, deixa eu te dar uma palavra aí. Por mais que você é filho de Deus, cuidado que você tem feito para os seus irmãos, viu? Cuidado que você tem feito para os outros filhos de Deus também. Porque aí do seu lado aí, ó,
tem uma pessoa que Jesus morreu por ela. Então, por isso que todo mundo é igual, irmãos, aos olhos de Deus. Claro que, por exemplo, aqui na igreja, a responsabilidade maior da igreja é minha e da pastora. Mas, tirando isso, todo mundo é igual. Está todo mundo ombro a ombro. Da mesma maneira que eu tenho que tratar um menino que está chegando ali de 2 anos, eu tenho que tratar o senhor dessa igreja. Porque todo mundo é filho. Porque nós precisamos olhar, irmão, para as pessoas como Jesus olha. Jesus, ele lidou com coisas e amou pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão lidando com pessoas e amando coisas. Jesus administrou coisas e amou pessoas. Tem muita gente querendo administrar pessoas para amar coisas. E aí do seu lado não tem uma coisa. Tem um coração. Tem uma casa, uma morada do Espírito Santo de Deus. Talvez pode estar cheia, talvez pode estar um pouco derrubada, mas não deixa de ser casa do Espírito Santo de Deus. E Ele pode transformar. Tem umas torres, tem umas capelinhas, mas foi tudo que Deus fez e criou. Então, se você hoje entrou aqui desanimado, desiludido, entristecido, alguma coisa aconteceu na sua vida, nada deu certo, lembre-se, você tem um pai, e esse pai, ele quer mudar o teu coração. Não é normal andar de cabeça baixa, não é normal ter sentimento de tristeza todos os dias, não é normal querer ficar batendo a cabeça na parede. Alguém faz isso aqui? Não, graças a Deus. Mas não é normal andar com o coração angustiado desse jeito, não. Deus não criou você para andar dessa maneira. Você é um filho amado de Deus. Você bate a cabeça na parede? Você é um filho amado de Deus. Você é alguém que Deus amou você e você é filho dele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?